Eu já te contei que tem alguns truques, macetes e até algumas tecnologias que podem ser utilizadas numa obra que quase ninguém te conta, né? E aí depois que você descobre que elas existem, você pensa, puxa vida, como é que eu não soube disso antes? Ah, Ralph, não fala não. Mas hoje isso vai mudar, porque eu vou te mostrar aqui 4 coisas aí, entre dicas, truques e tecnologias que você pode utilizar que vai facilitar a sua vida na sua obra. Ah, agora você vai contar mesmo, senão eu vou na sua casa, você vai ver só, hein? Calma, jovem gafanhoto, vou contar sim, então fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Sempre existem algumas dicas e truques de obras aqui que toda vez que eu trago no canal as pessoas falam, puxa vida, se eu soubesse disso antes ia facilitar muito a minha vida. E muitas dessas coisas vocês não têm acesso a muita informação e por isso acabam não colocando, mas poderiam trazer muito mais conforto para você, para sua família ou até mesmo economia na sua obra. E no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas opções para você. Então você não deu uma de Chitãozinho Chororó aqui, hein? Como assim, jovem gafanhoto? Não fique disfarçando as evidências e me conte tudo. Não se preocupe, os 4 itens que eu vou te trazer aqui com certeza vão te ajudar. Só não esqueça jamais do quê? Daquele like maneiro, daquele like maroto que você deixa aqui embaixo. Deixa um joinha, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda o nosso vídeo, ajuda o nosso canal. E também faz esse vídeo chegar para mais pessoas aqui no YouTube. E também não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal se você não estiver inscrito ou inscrita ainda, ativando o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo. Primeira dica de construção, na verdade são várias dicas dentro de um item só, é quando você tem um problema de uma parede torta. Ah, Ralph, que raiva quando isso acontece. Pois é, aí dizem pra você, vai lá e conserta na massa e você joga um monte de dinheiro fora com uma parede bem mais espessa para corrigir um problema desses. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, é bom você entender a diferença entre parede fora de prumo e parede fora de esquadro. Quando a parede está fora de prumo, geralmente é quando ela está torta assim, meio que na vertical, tá? E a fora de esquadro é quando ela está torta meio que na horizontal. E tudo isso aí, pessoal, começa lá na preparação da sua obra, quando você vai fazer a marcação do seu terreno. Você faz um gabarito ali e tudo mais. E às vezes é difícil, né? Porque você tem, por exemplo, um terreno que não está todo retinho, tem ali uma angulação nas laterais. E se você for pegar isso como referência, isso vai ser traduzido, por exemplo, nesse gabarito. E aí a sua fundação vai ficar torta, a sua alvenaria vai ficar torta, e aí não tem jeito, vai ter um monte de problema, tanto com paginação de piso, com os revestimentos, enfim. Por isso que nesses casos onde o terreno não é muito regular, assim, você tem que ter uma parede ou até uma marcação ali de referência dentro da sua própria obra mesmo. E aí você vai jogando isso para as laterais. Obviamente que tem pessoas que vão querer acompanhar essa inclinação ali de um dos lados do terreno, né, para você aproveitar o máximo possível. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas paredes, quando estão muito irregulares assim, pessoal, mesmo propositalmente, elas vão limitar você em várias coisas, até mesmo na hora de fazer algum móvel planejado e tudo mais. E tem que tomar cuidado também com esse esquadro para você não avançar nenhum tipo de afastamento que você tem ali, que possa impedir futuramente você ter uma janela e até atrapalhar na hora de você ter um habite-se quando a sua casa e a sua obra acabar. Mas calma que eu já vou falar algumas formas de resolver esse problema, tá? Agora, se o seu problema for em relação ao prumo, isso aqui também é na hora da execução da sua parede. Geralmente o que nós fazemos é colocar uma talisca na parte de cima e na parte de baixo ali da sua parede e colocamos uma ferramentazinha que a gente chama de prumo mesmo, onde você apoia ali em cima, né, um suportezinho de madeira, ela tem que ficar esticadinha e o peso dela ficar ali embaixo, ela tem que ficar bem rente à talisca de baixo, nunca encostando nela, tá? Ela tem que ficar alguns milímetrozinhos de folga. Se esse prumo, por exemplo, estiver encostando na parede ou estiver muito fora dela, isso significa aí que a sua parede está fora de prumo. E quando você for fazer o reboco, isso vai ficar ruim. E se der ruim, o que acontece? Você tem que preencher isso tudo aí na massa e vai jogar um monte de dinheiro fora, né? Com um reboco muito mais grosso do que deveria. Então, quando você for na sua obra, repara lá se a sua equipe de construção, né, ela tá colocando as taliscas bonitinhas como referência, vê se ela tá utilizando o prumo para poder corrigir isso daí, porque usando às vezes só a régua, pessoal, às vezes a gente se perde, tá? Então o prumo, na minha opinião, é fundamental para você fazer isso aí. Tá bom, Ralph, mas quais são as formas de disfarçar essa birosca? Porque eu fico nervoso quando eu vejo minha parede torta lá. Vamos lá, jovem gafanhoto. A primeira de todas aqui, a mais óbvia, né, é você preencher ali com reboco, né, regularizando aquela parede se for um desnível muito pequenininho. Ou até mesmo descascando, né, a parede de alguma forma para você regularizar isso daí. Em média, para você ter ideia, o reboco ele tem ali em torno de uns 2,5 cm. Agora, se uma parede está muito torta, às vezes tem gente que gasta aí 5 cm, 7 cm de reboco, o que é um baita desperdício. Uma outra opção para você regularizar esses problemas é você fazer uma contraparede, ou seja, uma parede na frente dessa parede já existente. Pode ser de alvenaria ou mesmo pode ser feito com drywall. No caso do drywall, você tem uma parede mais fininha ali na frente, tem perfis até com 5 cm, que já vai te atender muito
bem. E o legal é que além de você regularizar, por exemplo, esse desnível, essa parede torta, você também pode colocar dentro dessas paredes ali algum material isolante, uma lã de vidro, uma lã de rocha, que pode ser um ótimo isolante térmico aí, se você mora num lugar frio ou num lugar quente, e também pode ser um bom isolante acústico, né? Se você quiser eliminar alguns ruídos que estão vindo da rua. Inclusive tem vídeo aqui no canal tanto sobre isolamento térmico como isolamento acústico. Vou deixar os dois aqui em cima no card ou aqui na descrição se você quiser ver depois. Só que mesmo fazendo uma parede, por exemplo, de gesso acartonado, né, de drywall, você tem que ter muito cuidado na hora do posicionamento dos montantes, porque se o seu gesseiro errar ali também, o mesmo desnível que a gente tem na parede ali de alvenaria vai passar para essa parede de drywall na frente. Aí, enfim, é prejuízo do mesmo jeito. Você vai ter que desmontar, fazer de novo, mó trabalheira. Ih, Ralph, bate na madeira aí, hein? Outra opção que você tem para regularizar essas paredes é utilizar a própria chapa de gesso acartonado, mas você colar em cima da sua parede mesmo. Pode ser em cima até mesmo de uma parede de alvenaria, pessoal. É até uma forma de você eliminar o reboco ali e passar um pouquinho mais rápido por essa etapa. Só não é mais barato do que fazer reboco, tá bom? Nesse caso, se a parede está muito torta, geralmente o que é recomendado é colocar umas mestras ali, são umas tiras, né? Uns cortes com a própria chapa de gesso acartonado, geralmente de uns 10 centímetros, para fazer essa regularização. Se ela estiver fora de prumo, você pode regularizar aí colocando essas mestras na horizontal. Se ela estiver fora de esquadro, aí o ideal é que as mestras fiquem na vertical. O lado ruim dessa solução é que ela é um pouquinho mais limitada. Você consegue regularizar ali de 2 a 5 centímetros. Se for mais do que isso, aí essa solução aqui já não vai te atender. Outra opção muito legal aqui é você utilizar a marcenaria, seja aí de madeira maciça ou até mesmo de MDF. Se for um móvel planejado, que você faz sob medida, né, pessoal, você consegue fazer todo o requadro ali acompanhando a parede. E obviamente que a parte de fora dele vai estar reta e você nem vai ver essa imperfeição. Agora, se você quiser deixar o seu fundo do móvel, por exemplo, reto, ele pode ficar, né, vai ficar um buraquinho ali atrás do seu móvel, ou até mesmo nas laterais, mas você pode colocar um acabamentozinho ali em volta de MDF mesmo, que você nem consegue ver o fundo. Só que nesse caso aí é mais interessante quando o seu móvel vai até o teto, porque se ele for até uma determinada altura, você continua vendo a parede torta ali atrás. Se você for fazer um móvel que seja em L, aí o seu marceneiro ele pode pegar o próprio ângulo que tem lá na parede, na sua obra, né, fazendo a medição, e fazer um móvel justamente acompanhando aquela angulação. Agora, se você está trabalhando com móveis já prontos ou móveis modulados, que são aqueles que você não consegue fazer na medida da parede, o ideal é você encaixá-lo ali naquele vão onde você tem e você simplesmente colocar um acabamento em volta para esconder, né, o que tem ali nas laterais. Vai ter aquele vãozinho em volta ali das suas paredes. Se tiver tudo torto em volta do seu móvel, aí você vai ter que colocar alguns calços ali ou mesmo um sarrafo de madeira justamente para prendê-lo na parede e esconder essas imperfeições. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença entre móveis planejados e móveis modulados. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Outras formas que você tem aí de minimizar ou até esconder um pouco essa questão da parede estar um pouco torta é você utilizar ali algum revestimento ou algum papel de parede, alguma coisa que tenham texturas ou desenhos, alguma padronagem que vai ajudar a dar uma disfarçada nisso, tá? Revestimentos ou coisas mais sólidas, mais homogêneas, apontam mais quando tem alguma imperfeição dessa. Outra coisa que ajuda a dar uma disfarçada é uma pintura fosca. Ela também evita aparecer um pouquinho mais das imperfeições, principalmente se tiver uma luz ou alguma coisa focada em cima dela. Cores mais escuras também podem ajudar você a esconder um pouco mais as cores, tá? Um preto, um cinza bem escuro. Já fiz um vídeo aqui falando sobre decoração utilizando preto e branco. Se você quiser dar uma olhadinha também, o vídeo tá aqui no card e aqui embaixo na descrição. Utilizar revestimentos com placas menores também pode ajudar, tá, pessoal? Um gesso aí 3D funciona super bem, porque você consegue ir disfarçando essas irregularidades de placa em placa. Um outro recurso que você deve considerar é utilizar o rodapé de EVA, porque ele é flexível, ele também se ajusta a paredes que estão tortas. Agora, se você tem um vão ali de janela ou de porta que tá desnivelado, tá ali meio torto, eu te aconselho a fazer realmente essa regularização com massa, porque se você encomendar ali uma porta de vidro, uma porta de madeira que seja para instalar ele depois, vai ser muito mais complicado. Às vezes você tem uma porta que ela fica agarrando para fechar e para abrir e você não sabe por quê. E o motivo pode ser justamente esse, né? O requadro daquele vão estava meio tortinho. Nos pisos existem alguns truques também que você pode fazer. Primeiro tá na paginação. Se você utilizar uma paginação na diagonal ou até mesmo ali tipo escama de peixe, espinha de peixe, você já vai disfarçar muito bem alguma parede que está um pouquinho torta. O ruim desse tipo de paginação é que você acaba gastando muito mais piso, porque tem muito mais recortes. Se você quiser fazer uma paginação convencional ali numa parede que está torta, toma cuidado, porque se você for acompanhar uma dessas paredes e começar a sua paginação daqui, vai dar um filetinho pequenininho de fora a fora naquela parede ali. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar pisos, cortar ali pedacinhos desses pisos para ir preenchendo. E esses pisos que foram cortados, você vai praticamente perder todo o resto da peça, e é um baita desperdício que você vai ter. Nesse caso, o ideal é você pegar o piso mesmo, que você quer começar com aquela paginação, e ir fazendo recortes neles ali, acompanhando essa parede que está torta. Assim você economiza no seu piso como um todo. Ou em alguns casos, você pode até mesmo começar a sua paginação
paginação, pessoal, começando do centro do ambiente e deixando os cortes para as laterais. Também é uma maneira que às vezes dá para disfarçar essas paredes tortas. Pisos em régua também facilitam muito para você disfarçar, principalmente se ela estiver ali meio que perpendicular à sua parede. Pisos como vinílico e laminado, que não utilizam rejunte, disfarça mais ainda. Ou então um cimento queimado, um piso aí de um porcelanato líquido, aí nem se fala, né? Porque aí você realmente não vê nada. Já na sua fachada, às vezes você foi acompanhar realmente a inclinação ali do seu terreno, porque você não queria perder muito, né? Aquela coisa toda. O ideal é que se for uma parede muito inclinada, muito acentuada, é interessante que você use isso a seu favor. Pede para o seu arquiteto pegar essa parede que está ali torta de alguma forma e criar, né, uma volumetria, alguma coisa específica para ela. Pode ser uma fachada mais orgânica, alguma coisa assim que vai ficar legal. Segundo item, segunda dica de construção aqui que você pode fazer, e essa aqui ajuda até mesmo você a economizar na sua obra, é utilizar uma argamassa polimérica. Essa aqui, pessoal, é uma argamassa que vai substituir uma argamassa convencional, aquela que a gente usa para assentar aí os tijolos, os blocos de modo geral. Geralmente a argamassa convencional a gente usa ali areia, cimento, água e às vezes até alguns aditivos. Já a argamassa polimérica, ela vem prontinha para usar, ela vem até numa bisnaga. Ela também é conhecida como argamassa fina ou até mesmo cola-bloco. E ela é feita na composição dela sem cimento, sem areia. Na verdade, é uma combinação ali de resinas sintéticas, cargas minerais e alguns outros aditivos. E por não ser cimentícia, né, ela acaba sendo até mais sustentável. Sem falar que você não tem adição de água, por exemplo, para fazer esse tipo de argamassa, já que ela vem prontinha para você. A aplicação dele pode ser feita direto na embalagem, que tem até um dosador ali para você não desperdiçar o material, ou até mesmo pode ser feito com pistola específica, ou até mesmo por algum equipamento pneumático. Geralmente nós trabalhamos ali com 2 cordões, né, dessa cola, dessa argamassa, ou até mesmo 3, dependendo do tipo de bloco que a gente está usando. E essa argamassa, ela já existe há algum tempo, mas foi só em 2017, quando a ABNT regularizou uma norma específica de materiais assim de compostos poliméricos, que ela foi ganhando mais força mesmo no mercado. E ela tem muito mais vantagens assim em relação à argamassa convencional, tá? Primeiro que você não tem ali estoque de insumos na sua obra, como por exemplo areia, cimento, não gasta água, e essas embalagens são muito mais fáceis para você estocar. Você também precisa de betoneira, pode utilizar menos mão de obra para poder fazer uma parede, não tem desperdício, porque o controle da dosagem é muito maior, da própria embalagem já mostra isso para você, e isso faz você ganhar muito na logística da sua obra, ou seja, fica muito mais rápida, e isso também gera economia no final das contas. Ela acaba sendo muito mais resistente do que a argamassa convencional e também tem algumas propriedades nela ali que trazem até mais impermeabilidade para sua parede. Elas são aplicadas na parte de baixo e na parte de cima do seu bloco, nunca nas laterais. Essa lateralzinha geralmente fica ali com uma distância de 1 a 3 milímetros, para evitar, né, que com a dilatação dos materiais exista algum tipo de trinca, alguma coisa assim. Essa frestazinha que fica entre os 2 blocos, pessoal, depois ela acaba sendo preenchida na hora que você vai rebocar a parede de qualquer forma. E é bom deixar claro que isso não compromete em nada a resistência da sua parede, tá bom? Você pode utilizar em cima aí de blocos de concreto, bloco cerâmico, bloco de concreto celular, tijolos ecológicos, porém, aqui vem a primeira limitação aí que nós temos desse tipo de argamassa. Você não pode utilizar argamassa polimérica em paredes ali estruturais, apenas paredes de vedação, porque existe uma norma que especifica uma certa espessura que a argamassa tem que ter, e por essa argamassa ser muito fina, acaba que ela não se enquadra nessa norma aí. Outra limitação que você tem em relação a esse tipo de argamassa é que o bloco que você vai utilizar, o tijolo, né, ele tem que ter as superfícies dele muito bem retinhas, tá? Se você comprar um bloco de menor qualidade, que geralmente é um pouco mais barato, ele pode ser um pouco mais irregular e na hora de fazer a colagem dessas paredes você vai ter problema. Até tem pessoas que fazem ali uma gambiarrazinha, botam um calço, isso e aquilo, mas eu não te recomendo muito a fazer isso não. Mas se ela é tão boa assim, porque quase ninguém usa isso, Ralph? Porque infelizmente aqui no Brasil as pessoas têm muita resistência, pessoal, por qualquer sistema construtivo ou qualquer coisa nova que vem para aquilo que a gente já conhece. Quando eu faço algum vídeo aqui no canal falando sobre steel frame, paredes feitas com EPS, bloco de tijolo ecológico ou então concreto celular, sempre eu vejo nos comentários uma resistência muito grande das pessoas por uma coisa que às vezes elas não conhecem muito bem. Então eu acho que é mais uma questão de adaptação mesmo do mercado, de nós consumidores, nós que projetamos e tudo mais. E item número 3 para facilitar a sua vida na sua obra é fazer um polimento em cima do seu porcelanato que está manchado. Ah, mentira que tem isso. Eu troquei meu piso por causa disso, Ralph. Pois é, jovem gafanhoto, muitas vezes dá pra gente recuperar o piso. Por mais que o porcelanato seja um dos materiais mais impermeáveis que tem, ele pode sim acabar manchando. Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles, que as pessoas até se confundem muito, é que quando o porcelanato ele chega da obra, por exemplo, você tira da caixa, muitas vezes ele tá um pouquinho mais opaco ali, ou com alguma manchinha, mas isso aí é uma própria camada protetora que tem em cima do piso ali pra chegar direitinho na sua obra e tudo mais. Isso aí vai sair na hora de uma limpeza pós-obra, tá? Tem gente que faz umas coisas mais caseiras aí, de botar um pó de gesso ali em cima com um paninho seco que vai tirando essas manchas, mas no caso de manchas assim, por exemplo, de algum dano que teve em cima do seu porcelanato, também dá para recuperar algumas vezes. E, geralmente esses danos que acontecem de manchas no porcelanato é por uma limpeza
limpeza feita com material que não deveria. Por exemplo, você sabia que nós não devemos deixar um detergente empoçado em cima do porcelanato? Isso pode acabar manchando com o tempo. Então assim, sempre que você tiver um material, pessoal, dá uma pesquisada no Google aí como limpar material tal, para você não ter dor de cabeça. Mas por via das dúvidas, no caso de porcelanato, e na maioria dos materiais de modo geral, se você trabalhar ali com um sabão neutro diluído em água para limpar, você dificilmente vai ter problema. Mas beleza, vamos dizer que você já fez aí uma limpeza e acabou danificando o seu porcelanato. O que que dá para fazer? Ele pode ser polido, tá? Com um equipamento próprio para isso, que a gente chama de politrix. Tem alguns materiais que são colocados ali em cima, que são próprios para ajudar nesse polimento, e geralmente tem profissionais específicos para isso, ou empresas especializadas nesse polimento. Isso ajuda, por exemplo, a remover adesivo, tinta que caiu em cima do seu piso, epóxi, massa corrida, e muitas vezes dá para recuperar muito bem um piso com alguns tipos de mancha. E esse processo ele faz basicamente que um esfoliamento em cima da superfície, removendo uma microcamada em cima do seu piso porcelanato, o que vai trazendo o brilho dele de volta. E tudo isso, pessoal, é um processo super rápido, que não gera muito pó, porque é um processo que você faz molhando o piso, né? Então acaba não sujando muito. E no final é passada uma cera protetora que vai se fundindo com o piso e dá mais proteção para ele. Gente do céu, por que ninguém me contou que esse negócio existia? Pois é, jovem gafanhoto, já falei, cola comigo aqui que você vai se dar bem. Se já se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, porque são dicas como essa aqui que podem te ajudar a economizar aí na hora de uma reforma, alguma coisa do tipo. E esse polimento, pessoal, geralmente é indicado para porcelanatos do tipo técnico ou porcelanato polido, porque ele já tem um brilho original deles. Já os porcelanatos acetinados e esmaltados, eles não são muito indicados para esse tipo de procedimento não, porque o brilho acaba não sendo muito duradouro. E não é porque você vai fazer um processo desse num porcelanato acetinado que ele vai ficar brilhoso depois não, tá bom? E sempre que for fazer um processo desse, nunca faz em cima só do piso que tá manchado, tem que fazer de tudo, tá? Porque senão vai ficar diferente. Procura profissionais que são especializados nisso, tem alguns que tem até medidores de brilho, porque se você tentar fazer algum processo meio caseiro, alguma coisa assim, você pode acabar prejudicando ou até mesmo danificando mais o seu piso do que ele já estava danificado. Então evita na hora da limpeza de utilizar materiais ácidos, cloro, sabão em pó, água sanitária, soda cáustica, saponáceos, enfim. Até mesmo vassoura com cerdas mais pesadas podem arranhar pisos que tenham muito brilho, tá? Então toma cuidado com isso. Para finalizarmos aqui o vídeo de hoje, o quarto item é utilizar aqui vidros autolimpantes. Isso, Ralf, o vidro tem uma mãozinha que vai limpando, como é que faz isso aí? Não, rapaz, não tem nada disso não. Ele na verdade tem uma película metalizada ali durante o processo dele, que é feita ali com dióxido de titânio, que de forma bem resumida, pessoal, esse material assim em contato com os raios UV, ele vai meio que reagindo e vai destruindo toda a sujeira que fica em contato com essa superfície do vidro. Ele também tem uma taxa de absorção de água maior, então a água acaba escorrendo mais por essa superfície, ao contrário de um vidro convencional que vai criando aquelas gotículas. Ou seja, a própria composição desse vidro faz com que o sol e a chuva vão limpando ele naturalmente para você. É óbvio, né, pessoal, que de vez em quando você tem que fazer uma limpeza ali da sua fachada, da sua janela e tudo mais, mas você vai fazer isso com muito menos frequência e gastar muito menos material de limpeza para fazer. Você pode utilizá-lo em portas, janelas, fachadas, pergolado, jardim de inverno. E o legal é que o vidro autolimpante ele pode ser combinado com outros vidros, tá? Você pode colocar ali com vidro de controle solar para trazer mais isolamento térmico para sua casa. Pode utilizar também em cima de vidro laminado ou de vidro temperado para trazer mais resistência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre portas de vidro, que eu citei todos os tipos de vidro que você pode encontrar aí no mercado. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você. E assim, é óbvio que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa esse vidro autolimpante, mas para você explorar o máximo possível das características dele, é interessante que ele fique aí numa área externa, né? Que você pegue chuva e sol, que é aí que realmente ele vai trabalhar bem. E o legal é que ele é muito resistente, você pode colocar em locais aí que tem mais poluição, se na sua cidade for assim, se tem um aeroporto aí perto, enfim. Mas agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Tem algum desses elementos que eu falei aqui hoje que você não conhecia, que você conheceu com esse vídeo? Ou então me conta aí qual deles você quer levar para sua casa, que vai ser uma mão na roda aí para você. E se você quiser que eu faça mais vídeos aí com coisas e dicas assim de obra que quase ninguém fala na internet, fala aí embaixo nos comentários que eu sempre vou estar trazendo para vocês. Muito obrigado de coração, você que assistiu até o final, não esqueça por favor do joinha, do like e de se inscrever no canal. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!